Iniciamos esse trabalho nos encontrando pós a aula na UFABC. Utilizamos o fretado oferecido pela universidade em caminho até a UFABC de Santo André. Neste momento, o grupo se dividiu em duplas, sentando juntos e conversando pelo caminho. Interações divertidas, muitas risadas, comentários sobre as aulas, comentários sobre os trabalhos, sobre os colegas de sala, conversando sobre nossas intenções na graduação e como executaríamos a visita. Chegando na UFABC de Santo André, fomos caminhando até a estação Celso Daniel. Nesse momento, o grupo observou muito trânsito, o calor intenso do horário, se dando por volta de 1h36 da tarde. Chegando na estação, encontramos uma colega de sala e por acaso fomos trocando ideias sobre a graduação e o trabalho que essa mesma colega estava executando com um grupo parceiro. O trem seguiu até a Estação Luz, onde fizemos a baldeação para a linha 4 amarela. Pegamos a linha sentido Vila Sônia. O vagão estava mais movimentado que o normal, pessoas de todos os tipos, jovens, mães com suas crianças, pessoas lendo, ouvindo música. Descemos na estação Faria Lima por volta das 2h22 da tarde. Andamos por cerca de 15 minutos na região, com auxílio do Google Maps e guiados pelo nosso colega Igor. Aproveitamos muito a caminhada e ficamos encantados com o bairro. Era, inclusive, a minha primeira vez na região e foi muito gratificante conhecer um lugar novo. Fizemos o trajeto com facilidade. Ao chegar no local, nos deparamos com uma fachada de ferro em cores escuras. O grupo não conseguiu identificar com facilidade a galeria, pois não tinha um letreiro grande e nem uma indicação por placas. Visitamos a exposição Memórias da Terra no dia 22 de junho de 2026. A exposição esteve em cartaz na Galeria Estação, localizada no bairro Pinheiros, entre os dias 28 de abril e 11 de julho de 2026. O bairro Pinheiros está localizado na zona oeste de São Paulo. Foi fundado em 1560 às margens do Rio Grande, posteriormente conhecido como Rio Pinheiros. Sua urbanização e desenvolvimento ocorreu de forma mais acelerada entre os séculos XIX e XX, devido ao ciclo do café, com grande influência da imigração italiana e japonesa. Hoje em dia é um dos endereços mais valorizados de São Paulo. Antes tradicionalmente residencial, hoje é um polo gastronômico e cultural. A Galeria Estação, localizada no bairro de Pinheiros e fundada em 2004 em São Paulo por Vilma Eide, é dedicada a artistas brasileiros ligados à arte autodidata e a vozes historicamente marginalizadas nas narrativas oficiais da arte do país. Desde 2008, em sua sede própria, a galeria promove diálogos entre criadores contemporâneos e pioneiros autodidatas, propondo leituras que vão além das histórias tradicionais da arte abstrata e figurativa do século XIX e XX. Consolidou-se como referência nacional e internacional na preservação de memórias narrativas latino-americanas, pouco valorizadas, oferecendo ao público uma visão ampliada da arte brasileira. A galeria de arte, que ao meu ver, mais tem a ver com o perfil da navegante, é a Galeria Estação, que é uma galeria dirigida pela Vilma Eide. Ela foi pioneira na Galeria Estação porque há mais de 40 anos ela luta pelo reconhecimento, pela dignidade estética de artistas que historicamente foram excluídos, e a Vilma sempre viu ali uma espécie de uma célula-tronco da produção artística brasileira contemporânea. Navegante Tremembé é uma artista indígena do povo Tremembé, reconhecida por transformar em pintura as memórias, os saberes e a espiritualidade do seu povo. Nascida e criada em uma comunidade Tremembé, no interior do Ceará, cresceu em contato com a natureza, ouvindo as histórias dos mais velhos e aprendendo desde cedo a importância de preservar a cultura e a identidade do seu povo. Eu sou a navegante, sou de Varjota,
sou do aldeamento de Almofala, Itarema, Ceará. É assim, quando eu era criança, eu gostava de desenhar nos papel, né? Porque nessa época que a gente estudava, era a gente riscar os papel com as canetinhas, né? Aquelas canetinhas. Aí eu começava a pegar os papéis e começava a riscar, né? Fazer aquele desenho. Aí, desde eu criança, né? Que eu era assim. Aí todo dia eu ia para a escola, chegava com uma coisa feita. Aí meu pai, que é meu pai de criação, né? Que ele era meu tio, ele foi quem me criou. Aí dizia assim, né, com a minha mãe: olha, comadre, essa menina, ela vai dar para uma coisa. Ai, porque olha aí o trabalho que ela faz, ela é desse tamanho. Aí eu fiquei, né, continuei. Toda vez que ia para a escola, eu gostava de riscar os papelzinhos, fazer aquele desenho, aí tudo bem. Aí eu fui crescendo, né, fiquei naquilo também, é a mesma coisa. Desde pequena, a navegante demonstrava interesse pela pintura. Mais tarde, aprofundou seus conhecimentos ao aprender o toá com Maria Rosa. A partir dessa experiência, ela desenvolveu uma linguagem artística própria, unindo elementos da cultura tremembé, da natureza e da ancestralidade em suas obras. Em suas pinturas, aparecem rios, árvores, animais e cenas do cotidiano da comunidade. Cada obra revela uma relação profunda com o território e com os conhecimentos transmitidos em gerações. Ao longo de sua carreira, o trabalho da navegante conquistou reconhecimento nacional, incluindo a indicação ao Prêmio Pipa, um dos mais importantes da arte contemporânea brasileira. E quando eu estava mapeando a produção artística do Ceará, eu encontrei um livro de arte tremembé. Esse livro, Arte Tremembé, eu encontrei a produção artística da Navegante, e o que mais me chamou a atenção na produção artística dela, que eu acho que diferenciava de todo o resto, é porque parecia muito autêntico. Ao mesmo tempo que eu via outras produções tentando, de alguma maneira, mimetizar discursos que estavam em voga, ou produções que se assemelhavam muito, parecia que a Navegante estava habitando um tempo ou outro. Foi a primeira exposição individual da Navegante Tremembé. Ela é uma artista que há mais de 40 anos ela tem uma produção artística com o Toá, mas ela foi, nesses 40 anos, negligenciada pelo sistema da arte. Eu comecei a trabalhar com a Navegante há mais ou menos 4 anos, e nesses 4 anos eu inseri ela em algumas exposições, e eu tenho trabalhado com ela, para que ela possa cada vez mais entrar em mais e mais e mais exposições. Por meio da sua arte, Navegante convida o público a conhecer a riqueza da cultura tremembé e refletir sobre a importância da ancestralidade, da memória e da resistência dos povos indígenas. Suas pinturas mostram que a tradição continua viva, sendo reinventada e transmitida para as novas gerações por meio da arte. Os primeiros registros do povo tremembé são datados desde o período colonial. Atualmente, os tremembés estão localizados no estado do Ceará, nos municípios de Itarema, Caraú e Itapipoca. Contudo, durante os séculos XVI e XVII, ocupavam uma extensa área que se seguia do atual Pará ao Ceará. Entre 1724 e 1744, foram criados aldeamentos missionários para catequizar os indígenas. Fundada no início do século XVIII, a missão da Nossa Senhora de Conceição dos Tremembés tornou-se uma importante instituição religiosa. Em 1766, a missão foi elevada à condição de freguesia indígena e recebeu o nome de Almofala. Registros fundiários do período mostram que os Tremembés ainda possuíam terras reconhecidas oficialmente. Após a Lei de Terras de 1850, essas propriedades passaram a ser progressivamente ocupadas por não indígenas e submetidas a concessões de aforamento. Entre meados do século XIX e o século XX, os Tremembés passaram a ser classificados como caboclos, remanescentes ou descendentes de indígenas, o que minimizava sua identidade étnica, passando, a partir da década de 1980, a reivindicar o reconhecimento oficial da sua etnicidade e da sua cultura. O toá é um pigmento natural de origem mineral extraído do solo do mangue, tradicionalmente usado para fazer pinturas nas casas. A produção do toá por Navegante Tremembé segue um processo direto e artesanal, que começa no mangue, com a ajuda do ciê, um pequeno crustáceo que escava a superfície do solo. Os orifícios deixados por ele indicam onde estão os depósitos de sedimento colorido, facilitando a localização do pigmento. Navegante escava a superfície, recolhe o material e o leva para casa. Em seu quintal, ela coloca o sedimento em uma bacia com água e o fricciona entre as mãos para separar a areia da argila, descartando toda a parte arenosa. A argila, então, é coada em um pano fino e deixada em repouso para decantar. As partículas mais pesadas se depositam no fundo,
e a água, que é mais leve, é descartada, restando apenas o pigmento puro. As cores primárias do toá são amarelo, vermelho e branco. Para obter as cores secundárias, como o laranja, o verde e o azul, ela mistura os pigmentos primários com os pó de carvão, que ela mesma tritura até virar um pó fino. Por fim, a tinta está pronta para ser aplicada com um pincel feito de talisca de coqueiro e um chumaço de algodão na ponta, ou até mesmo com pincéis sintéticos. E é o toá? Toá é uma areia que eu tiro do lagamar. Eu tiro ela com uma colher, aí ele vai furando o chão, eu vou e tiro a areia. Ela trago para casa, lavo ela em 5 águas, lavando e cocoando. Aí eu vou deixando e ela vai assentando. E ela vai assentando e eu vou escorrendo. Quando ela está todinha assentada, pego ela, coloco nas vasilhas. E pego o carvão, coloco o pó do carvão no barro amarelo. Misturo ele, aí ele fica verde. O amarelo com o pó do carvão. E tem o branco também, né? Que o branco é misturado com o pó do carvão, ele fica azul. Para o vermelho, ele é natural. O trabalho é só este, e é só com o material da natureza. Não tem nada de... Não, químico não. Só da natureza. E ele é uma tinta que ele não tem cheiro de nada. De nada, nada. Ele não cheira a nada. A gente coloca ela na rasinha, pode botar, guardar lá, passa anos. Não é como a tinta, essas tintas que a gente compra. Porque acabou? Acabou. Vai comprar. Não é assim, né? A gente tem que ter um pouco de respeito por aquilo ali, né? Eu imaginava ver algumas obras bonitas, mas chegando lá, as pinturas me encheram os olhos e me transmitiram uma sensação de acolhimento, como se a própria navegante estivesse me apresentando. Aonde eu moro, não tá árvore, né? Eu gosto de pintar as coisas da natureza, né? Mangue, é cajueiro, é o que tiver, eu coloco, né? Eu pinto. E ali também tem uns passarinhos, né? Que eu coloco. Mas tudo tem o seu nome, né? E o do mangue é que dá onde eu tiro a tinta. Eu gosto de fazer o mangue. Porque é de lá que eu retiro ele, né? As obras de Maria de Fátima, também conhecida como Navegante Tremembé, foram cruciais para a nova interpretação do povo, uma interpretação de reconhecimento, de permanência de valores culturais indígenas, de resistência. Por isso, Maria de Fátima utilizou deste talento como uma ferramenta de luta. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho, eu amo ele, e tenho fé em Deus que eu não vou deixar tão cedo, só quando eu me ir, né? Porque quando a gente se for, aí não pode mais fazer, né? Então, a partir disso, pode-se concluir que, a cada vez mais que o tempo passa, é um povo que está conseguindo receber essa atenção, está conseguindo receber toda esta visibilidade que tanto precisam para superar pelo menos uma porcentagem de todo o martírio que sofreram. A iniciativa de resgate, documentação, além de ser muito importante para a riqueza e diversidade da nação, também é uma maneira de reparação histórica, que estavam durante milênios organizados em uma sociedade que foi interrompida pela chegada da Europa colonizadora.